seu coração. E nessa manhã nós queremos abrir o nosso coração à ação do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, toda vez que a providência de Deus dispõe para que nós façamos um retiro, é sempre um momento onde Deus quer rasgar os céus para nos cobrir de bênçãos, de graças. Um retiro é uma experiência de subir no Monte Tabor e contemplar a glória de Deus, e contemplar a luz de Deus, deixar-se envolver por essa luz. Um retiro é subir ao Tabor, à montanha, ao monte, o lugar da revelação de Deus. Então hoje você está aqui porque o Senhor te trouxe, o Senhor te quis nesse retiro. E para nós começarmos já essa manhã e vivermos tudo aquilo, é necessário que da nossa parte humana, porque o Senhor age na nossa vida, mas respeitando a nossa realidade humana, o livre-arbítrio, as nossas decisões. Se você estiver aqui, mas o seu coração estiver distante, a sua mente estiver lá no trabalho, na casa, nas preocupações, o nosso coração vai estar disperso e Deus não poderá fazer a sua obra acontecer de maneira fecunda na nossa vida. Por isso eu quero convidar você nessa manhã a fazer de fato uma entrega profunda e verdadeira do seu coração. Tudo aquilo que nós, instrumentos ainda que deficientes, frágeis, limitados, iremos dizer e falar, Deus se utilizará para nos orientar, para nos curar, para nos formar, para nos libertar. Mas é necessário que o coração esteja aberto. Por isso feche os seus olhos e diga comigo, Senhor Jesus. Diga com fé, com força, com vivacidade, vivendo, Senhor Jesus. Nesta manhã, eu me coloco na tua presença santa, e eu abro inteiramente o meu coração à tua palavra. Sim, Senhor. Plante a tua palavra no meu coração, para que este retiro seja fecundo, espiritualmente, na minha vida. Coloca a mão sobre a tua cabeça, sobre a tua mente. Diga, Senhor Jesus, nesta manhã, eu te entrego, eu te consagro a minha mente, o meu psiquismo, a minha memória, a minha inteligência. Eu submeto tudo nesta manhã ao teu senhorio. Reina sobre os meus pensamentos, Senhor. Coloque a mão agora sobre os teus ouvidos. Diga, Senhor Jesus, nesta manhã, eu te consagro também os meus ouvidos físicos e espirituais, para que acolham todo ensinamento, toda palavra que será direcionada a mim. Que possa, Senhor, os meus ouvidos estarem atentos à tua palavra. Senhor, eu te consagro todo o meu ser nesta manhã, pelas mãos de Nossa Senhora de Lourdes, neste dia mariano, a ela dedicada. Eu quero, Senhor, me entregar a Ti, por meio dos braços amorosos da minha Mãe do Céu. Nós vamos cantar agora uma canção ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vai ser o nosso mestre nesse retiro. Nós vamos cantar, quero mergulhar nas profundezas, pode ser? E você vai fechando os seus olhos ainda, já rendendo o seu coração a Jesus, já
de fato, deixando que todas as barreiras, que tudo aquilo que nos impede de mergulhar, sejam os problemas, sejam as enfermidades, sejam as preocupações, sejam as situações mais variadas que nos impeçam de viver esse momento, que possam cair por terra, que o Espírito Santo encontre nessa comunidade e nos nossos corações um lugar onde Ele possa manifestar o poder do Pai e do Filho. Vem, Espírito Santo, sobre nós, vem sobre os nossos corações, vem sobre esta comunidade, vem sobre mim, vem sobre o professor Eduardo, para que sejamos instrumentos, para que a Tua palavra, Senhor, possa nos alcançar, se revelar a nós nesses dias. Cantemos juntos, quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus, e descobrir suas riquezas. Baby
brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Ainda de pé, quando nós rezávamos, o Senhor me trazia a palavra de Isaías 55, que é uma promessa de Deus para esse retiro. Eu senti o Senhor a nos falar. Em Isaías 55 diz assim, versículo 1: atenção, todos vós que tendes sede, vinde beber desta água. Mesmo que não tendes dinheiro, vinde, comprai trigo para comer, sem pagar nada. Levai vinho e leite, que é de graça. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não alimenta, e o vosso salário naquilo que não pode saciar-vos? Se me escutardes, havereis de comer do melhor e saborear pratos deliciosos. Prestai-me atenção e vinde a mim, escutai-me e vivereis. Farei convosco uma aliança eterna, e a promessa de Davi será mantida. Palavra do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, esse retiro é para nós um sentar-se à mesa para experimentar as delícias que o Senhor irá nos oferecer. Então, olha para quem está do seu lado e diga: abra o seu coração, meu irmão, porque o Senhor irá fazer maravilhas na tua vida. Amém? Era necessário, né? Também a gente tem que ter essa prudência das coisas correrem bem. Amém? Gente, agora eu preciso que nós agora nos compenetremos novamente. Vamos voltar para o espírito do retiro, tá bem? Então, eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem está fazendo retiro pela primeira vez? Tem alguém que está fazendo pela primeira vez? Lá no fundo tem alguém que está fazendo pela primeira vez, algumas pessoas. Quem nunca fez retiro é a primeira vez que está fazendo, certo? Então, eu acho importante, antes de começar a palestra, por assim dizer, só dizer algumas realidades que são fundamentais serem observadas para a gente fazer bem o retiro. O que é um retiro espiritual? O retiro é, como o próprio nome já diz, nós nos retiramos das nossas atividades, da correria do dia a dia, dos trabalhos, para estar com Deus. Então, algumas coisas são necessárias observar. Eu queria convidar vocês a deixarem o telefone no modo avião, ou desligar. Tudo aquilo que a gente puder fazer para se desconectar de fora e conectar com Deus é importante para a gente fazer um retiro com fruto. Então, o retiro, ele é, como eu disse, um tempo oportuno, um tempo especial de Deus para nós, onde Deus quer nos falar, onde Deus quer, vir ao nosso encontro para nos revelar a sua palavra, para nos orientar. E então, tenta se desligar um pouquinho das atividades. Sei que alguns têm trabalho, ou se por último trabalho você deixar o telefone ligado, Então, mas se você consegue, faça esse esforço de desligar o telemóvel, estar aqui, Tentar fazer esse exercício de voltar a nossa atenção, a nossa orientação para aquilo que serão, essa caminhada espiritual que nós iremos fazer, E então é importante essa participação consciente do retiro. O retiro é a experiência, como eu dizia, de subir no Monte Tabor para estar com Deus e experimentar um pouco desta glória de Deus, da sua presença na nossa vida. O retiro espiritual é sempre um momento oportuno para nos encher dessa presença de Deus. Amém? E nós, então, vamos nesse retiro fazer uma caminhada com vocês, Eu e o professor Eduardo Faria, nós discernindo juntamente com a equipe, eu vou falando as palavras em português, tá, gente? Em português de Portugal. Eu já estou lá um tempo, de repente sai equipa, de repente sai telemóvel, celular.
Vocês tenham paciência com o padre, já está virando meio português. Então, como eu estava a dizer, nós estamos fazendo essa caminhada. Como eu estava dizendo, então nós vamos fazer essa caminhada com vocês nesse retiro. O retiro ele tem a sua fundamentação, né? Como base das nossas reflexões vai ser um documento do Papa São João Paulo II chamado Familiares Consórcio. E esse documento ele trata sobre a família, sobre a missão da família. Então nós vamos fazer uma caminhada a partir desse contexto, a missão da família, os desígnios de Deus para a família. E o nosso retiro vai ter essa característica de ser ao mesmo tempo um retiro com momentos de oração e espiritualidade, mas também muito da parte catequética, formativa. Então daí é a importância de vocês estarem, né, com a atenção voltada para ser também esse momento de crescimento na sua formação pessoal, tá bem? Então agora eu vou lá falar um pouquinho, né? Eu sou o Padre João Evangelista, eu sou sacerdote há 14 anos, eu faço parte do Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador. Atualmente eu estou na nossa missão na Diocese de Coimbra, em Portugal. Estou lá há quase 4 anos, né? Por isso estava a dizer para vocês, né? Então, já estou um pouquinho lá com eles e tenho vivido lá essa missão. Atualmente, como o Padre Leonel disse, alguns acho que não estavam ainda, né? Eu tenho lá 5 paróquias, somos 2 padres que trabalhamos nessas 5 paróquias. Eu já estive aqui outras vezes, aqui já é a 4ª vez que eu estou vindo aqui aos Estados Unidos. E é uma graça, é uma alegria muito grande estar com vocês. Primeiro que é o meu povo brasileiro, que eu amo, né? Não tem como a gente negar a nossa raça, pelo contrário, né? É sempre muito bom estar com os nossos, né? Então é uma graça estar com vocês e poder partilhar um pouquinho daquilo que Deus colocou no nosso coração também e que faz parte da nossa missão. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma reflexão sobre os desígnios de Deus sobre o matrimônio e a família. Qual que é o desígnio de Deus para a família? Vocês trouxeram a Bíblia? Todo mundo trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia é a sua Bíblia bem alta. Todo mundo com a Bíblia da Ave Maria. Você me presta a sua, por favor? Pode ser? Eu vou usar uma tradução que fica aqui mais... tá bom. Eu vou usar a tradução da Ave Maria, né? Eu peguei aqui emprestada com a minha colega aqui. Então, para nós falarmos dos desígnios de Deus sobre o matrimônio e a família, sobretudo nós temos que entender o que Deus pensa, sonhou para o homem. Isso nós encontramos onde? Na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. É importantíssimo que nós tenhamos a Palavra de Deus como o livro orientador da nossa vida. Por isso eu perguntei, quem trouxe a Bíblia? Porque nós temos que ter uma intimidade com a Palavra de Deus. Uma intimidade, estreitar o nosso coração com a Palavra de Deus, com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus é. E como nós conhecemos o Senhor? Nós conhecemos o Senhor através da sua Palavra. É a Palavra de Deus que modela a nossa vida. O Salmo 118 diz no versículo 115: a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés, é uma luz, é um luzeiro para o meu caminho. Então a Palavra de Deus, ela orienta a nossa vida. Ela nos ensina os projetos de Deus a nosso respeito e ela nos faz perceber a nós mesmos nesse mundo, seguindo aquele desígnio eterno de Deus para nós. Então, a Palavra de Deus, ela dá norte, ela dá sentido, ela dá para nós a luz que nós precisamos na nossa vida. Então, nós vamos partir sempre da Palavra de Deus para nela encontrarmos as respostas e essa ressonância da Palavra que se dá na Igreja de Cristo. Então, eu gostaria de convidar vocês a tomarem comigo o texto de Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 26 a 31. Gênesis 1, 26 a 31. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Graças a Deus, é um povo que lê a palavra de Deus. Mas também está muito fácil, né? Está na primeira página praticamente, seus malandros. Olha, então, vamos ler juntos, como vocês
a maioria estão com a tradução da Ave Maria. Nós vamos ler, então, dos versículos 26 a 31. Então Deus disse, vamos gente, façamos o homem Quando nós tomamos o texto sagrado da criação, aqui no capítulo 1, nós vemos que Deus, primeiramente, Ele cria todas as coisas. Peguem lá o versículo, a partir do capítulo 1, versículo 3. Deus disse... Versículo 4. Deus viu que a luz era boa e se separou a luz das trevas. Versículo 6. Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas e separe umas das outras. Vocês perceberam uma realidade aqui? Deus, no capítulo 1, no versículo 3, 6, o verbo que ele usa está empregado de uma maneira diferente quando da primeira leitura. Deus disse, faça-se a luz, e a luz? Faça-se o firmamento, e o firmamento se fez. Mas quando o texto bíblico fala que Deus vai criar o homem, aqui ele diz, o verbo está de uma maneira diferente. Ele é um sentido de nós, de plural, não é? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando nós vemos Deus criando todas as coisas, Ele diz, faça-se a luz, faça-se o firmamento, Ele vai fazendo todas as coisas. Mas quando Deus vai criar o homem, Ele diz, façamos. Os santos padres da igreja, que são esses grandes pensadores da fé, grandes santos, grandes escritores, grandes teólogos, eles interpretam esse versículo 26 como que um diálogo da Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, num diálogo de amor das três pessoas divinas, inspiram-se em si mesmo para criar o homem. Porque o homem, ele é o vértice da criação, ele é o ápice da criação. De todas as coisas criadas por Deus, segundo os padres da igreja, aquele que possui uma dignidade, onde Deus, ele não inspira-se em algo fora, mas ele inspira-se em si mesmo para criar, é o homem. Faz favor você aqui, como tu chamas mesmo? Leandro? Venha cá o senhor. O Leandro e o? Ramiro. Quando Deus vai criar, Ele faz um diálogo de amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tiram da própria essência divina, daquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é em si.
para criar o homem. Por isso o homem tem uma dignidade imensa. Nós trazemos em nós a imagem e a semelhança de Deus. Somos frutos desse amor de Deus. E por isso somos profundamente amados e pensados por Deus. Deus, Ele nos fez inspirados em si mesmo. Nas suas entranhas de amor, nas suas entranhas de misericórdia, Ele se inspirou para fazer a mim e a você. E por isso, qualquer ofensa feita diretamente ao homem é uma ofensa direta a Deus. Podem voltar. Quem é pai e mãe aqui, levante a mão. Vocês que são pai e mães, eu vou fazer uma pergunta. O que vocês prefeririam se pudessem escolher? Uma ofensa a você ou uma ofensa ao seu filho? Não é? Não é? Ai, ai, se você quiser ficar, não é, mal com alguém, é falar do filho da filha de fulano. Não é? Assim, podemos, por comparação, por analogia, imaginar o amor que Deus nos tem. Deus nos fez, pensou a nossa vida como fruto do seu amor, do seu diálogo eterno. E ali Ele cria o homem e a mulher. E então, nós vamos percebendo que o homem, e isso para a igreja é muito claro, os documentos são claros, que o homem, ele nasce como um transbordamento do amor de Deus, como a obra-prima da criação. Deus cria todas as coisas no primeiro relato da criação e, por último, cria o homem. E termina, como que termina? O versículo 31, Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Muito bom. Existe algo de precioso na nossa condição humana. Existe algo de sagrado na nossa realidade humana. No homem e na mulher estão a imagem e a semelhança de Deus. Estão presentes a imagem e a semelhança de Deus. Agora eu quero que vocês tomem comigo o capítulo 2. E nós vamos tomar os versículos 18 a 24. Tá bem? Esse aqui é o segundo relato da criação. E então, no versículo 18, que diz, vamos ler juntos? O Senhor Deus... Gente, então, às vezes eu como padre escuto, né? Os maridos falam, esse padre não entende a minha mulher. Mas aqui está a resposta em Gênesis, vocês viram, né? Quando Deus fez a mulher, o homem estava dormindo. Então é por isso que vocês não entendem a esposa de vocês. Então, não é fácil entender a mulher porque vocês não estavam ali atentos quando ela foi criada. Estava todo mundo dormindo. Então as mulheres são complicadas mesmo, né? Gente, mas olha, quero falar para vocês uma realidade. Eu queria partilhar com vocês a beleza que é o sentido dessa palavra homem e mulher no contexto das Escrituras. Então, quando
o texto originário da Bíblia, do Gênesis, por exemplo, que foi escrito, não é? É o hebraico. E no hebraico a palavra usada para se referir ao homem é a palavra ish. Ish. Ish significa, no hebraico, transmite a ideia de guardião da vida, guardião da lei. Está muito relacionado a palavra homem com a palavra proteção, guardar, vigiar. E a palavra ish se relaciona com uma outra palavra hebraica, que é a palavra que nós podemos traduzir por macho, ou no hebraico, né, zakar, zahar, que significa aquele que faz memória, que torna presente os feitos do passado. Está ligado à ação litúrgica, está ligado, não é, à ideia desta adoração. Então, quando a gente pega o texto bíblico no original, isso aqui eu estava pesquisando um comentador judeu, comentando o livro do Gênesis, um rabino, e ele vai trazendo esses significados que nos fazem entender um pouco daquilo que é a missão do homem e que é a missão da mulher. O homem, ele recebeu de Deus, não é, esta missão de ser protetor, de ser guarda, de ser aquele que direciona, que celebra. O homem, ele foi, aqui no contexto do Gênesis, nós vamos percebendo que ele foi feito por Deus modelado como uma estátua. Por isso a palavra homem se relaciona com a questão da virilidade, da força, da proteção. E isso está relacionado diretamente ao projeto de Deus para o homem. E a mulher? A palavra empregada para expressar mulher em hebraico é Ishá. E está relacionada com a palavra fêmea, que significa gruta, fenda, espaço interior, relaciona com a palavra tigela, receptáculo, ou seja, algo que é oco por dentro, mas que tem a finalidade de conter algo. E quando nós percebemos, né, a própria estrutura física da mulher é uma estrutura receptiva, o seu corpo é assim, a sua estrutura relacional é assim, é a mulher que recebe o sêmen do homem, a mulher que vai ser a portadora da vida, é na mulher que a criança é gerada. Então a mulher foi pensada por Deus, não é, como esta que é uma realidade que atrai algo para si. Então, quando nós olhamos isso, nós entendemos porque muitas vezes as nossas igrejas têm muito mais uma presença feminina, às vezes, do que presença masculina. Vocês já viram? Vai numa igreja, uma boa porcentagem da assembleia é a participação feminina. Não que os homens não devem, né, estar atentos, pelo contrário, todos nós devemos buscar a Deus. Mas a mulher, ela tem uma sensibilidade ao universo espiritual, ao plano espiritual, diferente do homem. Diferente do homem. E a mulher tem de Deus uma missão muito importante. Ela é a guardiã da espiritualidade na casa. A guardiã da espiritualidade. E aí nós entendemos aquilo que diz o livro da sabedoria, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Porque a mulher, ela tem de Deus uma autoridade, uma missão relacionada com isso. Através disso se pode compreender a vocação da mulher, que é uma vocação de acolhimento que está inscrita até mesmo no seu corpo. Ela acolhe o homem, ela recebe do homem o sêmen para nela gerar a vida, e o corpo da mulher traz esse mistério. Então, quando nós pensamos no homem e na mulher, no projeto de Deus, nas Escrituras, nós não podemos deixar de fora essa ideia, não é? O homem, quando é criado por Deus, não é? Ele, ao abrir os olhos, ele contempla Deus, como nós acabamos de ver em Gênesis 2, 23. Agora a mulher, não é? Quando ela é criada por Deus, Deus extrai da costela do homem para formar a mulher. E quando o homem acorda, ele exulta de alegria pela criação da mulher. Não é isso que nós vimos no Gênesis? No Gênesis 2, quando o Senhor, não é? Disse o homem, quando vê a mulher,
o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tomada do homem. Aqui, num texto hebraico, transmite a ideia da alegria do homem quando Deus cria a mulher, da exultação. A primeira vez que as Escrituras descrevem a exultação do homem, a alegria do homem, é quando Deus cria a mulher. Aqui na Ave Maria não transmite tanto essa ideia, mas em outras traduções isso já fica mais evidente, porque o homem, ele exulta em Deus quando Deus cria a mulher, porque a humanidade é plena como homem e mulher. Então Deus viu que tudo era bom. E quando vai falar a respeito da mulher, a palavra que se usa é ezer, ou seja, a mulher é uma auxiliar. A palavra auxiliar no hebraico é ezer. Mas auxiliar é mais profundo que simplesmente, não é? Auxílio, ezer no hebraico é mais profundo que auxílio. Se traduz muito mais que uma ajuda. A mulher foi feita para ser não simplesmente uma ajuda no sentido cotidiano das coisas. A mulher, ela é um socorro de Deus para o homem. A mesma palavra que fala, não é, a respeito da mulher, Deus diz que a mulher vai ser para o homem ezer, socorro, é a mesma palavra que está no Salmo 120. Para os montes eu levanto os olhos, de onde me virá ezer, o socorro? O meu socorro virá do Senhor. A mesma palavra que se aplica à mulher, como socorro, como um auxílio num tempo difícil, um apoio, é a mesma que se utiliza no Salmo. Ou seja, toda mulher foi pensada por Deus para ser um receptáculo da vida, para ser portadora da vida espiritual no seio familiar, da vida física, porque nela existe algo de sagrado, querido por Deus. Ela gera a vida dentro de si e ela também gera a vida sobrenatural na sua família. Se uma mulher não gera a vida sobrenatural, ela está estéril. Ela não é fecunda. A mulher tem a missão dada por Deus de promover a vida sempre. Por isso que o aborto, ele é algo que marca uma mulher para sempre. Uma mulher, mesmo depois de perdoada por Deus, depois de ser reconciliada, aquela sequela é tão profunda que nós não conseguimos descrever, porque vai diretamente oposto ao projeto de Deus quando criou a mulher. A mulher foi criada para ser o receptáculo da vida humana, da vida sobrenatural. Quando a mulher não vive a sua missão, uma desgraça se estabelece na família e se estabelecerá no mundo. Por isso que o feminismo ele provoca um grande mal, porque o feminismo quer colocar a mulher igual ao homem, em tudo. Não, a mulher não é para ser igual ao homem em tudo. A mulher não está abaixo do homem, nem está acima do homem. Deus criou a mulher tirando do lado, da costela. Ela não está acima nem abaixo. Deus não se utilizou de um osso da cabeça para formar a mulher, porque ela não é superior ao homem. Não tirou do dedão do pé, porque ela não é inferior. Tirou da costela. No sentido teológico, a mulher tem a mesma dignidade que o homem, mas a mulher não foi criada por Deus para ser igual ao homem. A mulher foi criada por Deus para ser diferente. E diferentes se complementam. O homem sem a mulher, mesmo nós os celibatários, o padre, né? Ai de nós se não tivéssemos mulher nos ajudando em tudo. Todo mundo precisa das mulheres. Todos os homens precisam de mulher. Mesmo os que fizeram-se castos por causa do reino de Deus, precisam das mulheres, porque as mulheres fazem parte do projeto criador de Deus. Para que Deus socorra o homem, ele se utilizou da mulher. A mulher é ezer, é esse apoio, esse sustento. E é preciso que a mulher entenda o seu papel. Hoje a humanidade está sendo profundamente ferida. E começa essa ferida onde? Na família. Onde a mulher não entende o seu papel. Quando a mulher não entende o seu papel, ela vai estar sempre rivalizando-se com o homem. Quando o homem não entende o seu papel, ele vai estar sempre rivalizando com a sua esposa. Foram criados diferentes. São iguais na natureza, humanos, mas diferentes. Porque a mulher tem toda uma psicologia que lhe é própria. As mulheres são mais sensíveis em geral. As mulheres têm características diferentes de nós. As mulheres em geral são mais atentas às minúcias, aos detalhes. Os homens, o contrário. É a força, é a virilidade. Por isso o homem tem a missão de ser o protetor, de ser o provedor na família, de ser esse apoio para a mulher. E a mulher,
é esse socorro. Ela porta a vida de Deus e ela transborda a vida por onde ela passa. Uma mulher que não vive em si a dinâmica da vida, ela está sendo ferida na sua própria identidade como mulher. Porque a mulher é o receptáculo da vida humana. Não é? A própria palavra mulher, como eu acabei de explicar para vocês, Ishá transmite a ideia, não é? Daquele ser que tem uma dimensão de receptáculo em si. Os rabinos, comentando Gênesis, eles também dizem que a mulher, ela foi criada e pensada por Deus como uma cidade. Não sei se você... Alguém aqui já foi na Terra Santa? Não sei se vocês já viram, mas Jerusalém é cercada de muralhas, não é? Quem esteve na Terra Santa viu. Quando a gente entra em Jerusalém, Jerusalém é cercada de muralhas. E a mulher, no pensamento de Deus, ela é como a Jerusalém, que abriga em si as pessoas, as cidades. Então a mulher ela é comparada, por alguns rabinos, como a Jerusalém, que porta a presença das pessoas e a presença de Deus. Por que o Senhor escolheu uma mulher para vir passar pela nossa realidade humana? No plano redentor, no plano salvador de Deus, o Filho, o Verbo eterno de Deus, poderia ter vindo de outras maneiras, mas ele veio igualando-se a nós em tudo na nossa condição humana. Ele vem por meio de uma mulher. Por uma mulher entra o pecado, não é isso que diz as Escrituras? E por uma mulher entra a salvação. Gênesis 4. Hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes, não é? E então, hoje a igreja eu celebrava de manhã as laudes, rezava as laudes de manhã, celebrando Nossa Senhora de Lourdes, e o texto era Gálatas 4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. O Filho de Deus veio a nós por meio de uma mulher. A vida que brotou e transbordava no seio trinitário, veio a nós por meio de uma mulher, de Maria Santíssima, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, nesse retiro, nós vamos fazer uma caminhada compreendendo a missão do homem, a missão da mulher, a missão da família. E nos desígnios de Deus, na criação, o homem foi pensado para ser, para a mulher, essa proteção, essa força, esse guardião. O homem foi pensado por Deus para ser aquele que preside, que celebra os feitos de Deus no sentido espiritual. O homem que foi modelado por Deus, não é? Se a mulher foi modelada por Deus como uma cidade, o homem foi feito, pensado por Deus, no contexto aqui dos rabinos, no contexto do Gênesis, como uma estátua, como uma coluna, porque quando Deus pensou o homem, o fez justamente para ter em si essa força e ser capaz de ser proteção, de ser auxílio e de ser ali essa imagem do Senhor para a mulher. Então, o homem, ele é plenamente homem quando está em comunhão com a mulher. E a mulher descobre a sua essência sabendo-se necessitada do homem. Então essa comunhão, ela foi pensada por Deus, foi querida por Deus. E a igreja, ela transmite esse pensamento através dos seus documentos, não é? Os documentos da igreja vêm nos ajudar a aprofundar esse projeto de Deus para a família, para o matrimônio. E eu queria falar um pouquinho disso para vocês também, não é? Se nós entendemos a mulher dentro dessa perspectiva e o homem dentro dessa perspectiva que eu disse, nós vamos nos situando nesse mundo segundo Deus e entendendo a nossa vida de uma maneira a partir da nossa fé, a partir do projeto santo de Deus para nós. O Concílio Vaticano II, né, tem um documento chamado Gaudium et Spes. Gaudium et Spes em latim significa, né, alegria e esperança. E assim, a Gaudium et Spes definiu o matrimônio e a família como uma comunidade de vida e de amor, colocando o amor no centro da família. O que faz uma família ser família é o amor vivido nessa família. Se não há amor, essa família vai perdendo a sua essência. O verdadeiro amor entre o marido e a mulher
núcleo da família implica a mútua doação de si. Inclui e integra a dimensão sexual, a afetividade, o cuidado com os filhos. Na família é que o Senhor assume o amor humano e leva-o à plenitude e dá aos esposos, com o seu espírito, a capacidade de o viver, impregnando toda a sua vida com a fé, a esperança e a caridade. Então, para o Concílio Vaticano II, não é? Ali na Gaudium et Spes, que trata sobre a família e em alguns números, ele se refere à família como esse lugar onde o amor se desenvolve. Então a família, ela é nesse mundo um reflexo daquilo que Deus é em si mesmo. Se Deus a criar o homem, como eu falei no início da pregação, ele inspirou em si mesmo, lembra? Fiz não é que o gesto juntamente com os meus colegas ali, representando o Pai e o Espírito Santo. Quando o Senhor pensou a família, ele também pensou em si mesmo, a união do homem e da mulher, o matrimônio, a família. Deus pensa em si mesmo, então a família tem a sua origem na própria Trindade. E por isso a família é sacra. E por isso a família é hoje alvo de muitos ataques do maligno. Sobretudo nesses tempos em que nós estamos. Gente, eu fico assustado com a ousadia do mal. Como que hoje as coisas são descaradas. Descaradas. O ataque não é mais indireto, o ataque é direto. A família. Querem destruir a família. E nós precisamos cuidar das nossas famílias, porque as nossas famílias é o projeto mais belo de Deus. A salvação de Deus se estabelece no contexto de uma família. Deus vem salvar o homem no contexto de uma família. O Filho unigênito de Deus, ele viveu em tudo uma realidade familiar. Jesus nasceu, ele cresceu, ele se desenvolveu, tudo no contexto de uma família. Ele chegou até a vida adulta dentro do contexto de uma família, com um pai adotivo, São José, com uma mãe, a Maria Santíssima. Então, a família ela é sagrada por natureza. Sagrada por natureza. E hoje nós vemos tantos ataques. Eu acabei de falar, não é? O feminismo, que quer colocar a mulher como a mesma realidade que o homem. Nós vamos falar dessas coisas ao longo do tempo. A primeira palestra é uma introdução, não é? O aborto, o mal. Hoje, não é? As nações praticamente todas aprovam o aborto. E, gente, só um padre, vou dizer para vocês, nem um psicólogo sabe. Só um padre que já atendeu uma mulher que abortou é capaz de perceber as sequelas profundas do aborto. Porque o que uma mulher conta para nós no confessionário, e morre conosco, sacerdotes, nenhum psicólogo vai saber. Talvez ela nunca tenha coragem de dizer o que ela conta no confessionário, no contexto de sacramento, no contexto do sagrado. As feridas são tão profundas. E hoje, o mundo prega o aborto como o direito ao próprio corpo. Não é? A frase que impera é: o meu corpo, as minhas regras, não é? Mas não é o corpo da mãe que está em jogo no aborto. Não é mais o corpo dela. O corpo é de um terceiro, é de um segundo, ou melhor dizendo, é da criança. Então o aborto faz um mal imenso às famílias. Hoje nós vemos a ideologia de gênero destruindo a ideia de família. A ideia de família, qualquer união é chamada de família. Não, família é aquilo que o Senhor nos revelou nas Escrituras. É a união do homem e da mulher. Isso é família. As demais realidades são uniões, mas família não. Isso é família. Então hoje é um ataque direto, porque talvez nós não tenhamos a consciência, mas o inimigo de Deus sabe. Atingindo a família, ele atinge a toda a sociedade. À medida em que se relativizar a ideia do que é a família segundo Deus, o mal encontrou o espaço onde ele pode agir livremente para destruir, para causar mal. E então, meus irmãos, nesse retiro nós vamos fazer essa caminhada, refletindo sobre a nossa vocação como família.
A nossa família é o nosso maior tesouro. A nossa família é o nosso maior tesouro. O maior tesouro que você tem não é os dólares que você tem lá no banco, viu? Os maiores tesouros que você tem não é a sua casa, não é a sua Hilux, a sua caminhonete, seja lá o que for. O maior tesouro que você tem é a sua família. É a sua família. E muitas vezes nós esquecemos disso. O maior tesouro é a sua esposa. Pode te faltar tudo. Quem vai ficar no final? Seus filhos e a sua esposa e o seu esposo. Por isso, esse retiro é também para nós redescobrirmos a nossa missão no seio familiar e amar e defender a nossa família. Se quem está aí com a esposa do lado, pega na mão da esposa, do esposo, olha para essa abençoada, para esse abençoado, e diga para ele: só vai restar nós dois no fim, minha filha. É isso mesmo. Olha, então, esse é o seu maior tesouro. Pode brigar, pode discutir, mas depois você concilia. Isso faz parte também, às vezes, na nossa condição humana tem essas realidades. Mas, irmãos, para estar a brincar aqui, mas para falar uma coisa muito séria. Hoje, as famílias são atacadas pelo mal. Hoje, as famílias estão feridas. E é preciso fechar todas as brechas para a ação do mal na sua família. Na sua família. É preciso cuidar da nossa família. São João Paulo II, ele escreveu 2 importantes documentos, que é a Gratíssima Ansani, que é uma carta às famílias, e é a Familiares Consórcio, que é esse documento que nós estamos usando para trabalhar no nosso retiro. E, de um modo especial aqui, o Papa São João Paulo II, né, ele apresenta a família como o caminho da igreja. Qual que é o caminho da igreja? É a família. Qual que é a maior preciosidade para a igreja? É a família. É a família. A família é o foco principal da igreja. Porque à medida em que nós cuidarmos da família, à medida em que você cuidar da sua família, à medida em que a fé for uma realidade presente na sua família, nós estamos ali criando um lugar onde Deus floresça e onde a humanidade se torne renovada pela fé. A renovação da sociedade, a mudança no mundo que nós queremos, a mudança nos poderes políticos, públicos, toda mudança que nós queremos, a renovação mundial, ela não vai vir de cima para baixo, ela vem de baixo para cima, é da família. Então, quando você cuida da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, quando você forma na fé, quando você educa na moral cristã, quando você é presente com o seu filho, ali está o projeto renovador de Deus para a humanidade acontecendo. A nova civilização, a civilização do amor, vai nascer onde? É na sua casa. É a sua casa que é o lugar do nascimento da civilização do amor querida por Deus, da civilização melhor. É lá, é lá. E quantas vezes nós não nos damos conta desse grande tesouro que nós recebemos de Deus? Quantas vezes nós, nos relacionamentos dentro da nossa casa, não valorizamos como deveríamos os nossos pais, não valorizamos os filhos que Deus nos deu. Quantos excessivamente preocupados com o trabalho é importante? É. O trabalho é necessário? É. O trabalho é da vontade de Deus? É. O trabalho foi dado por Deus ao homem depois da queda como algo para o homem se ocupar e participar da obra de Deus. O trabalho ele é fonte de bênçãos, mas o excesso de trabalho que te rouba de estar tempo com a sua esposa, momentos com a sua esposa de intimidade com ela, momentos com o seu esposo de intimidade com ele, não é? De repente deixar um pouco os filhos na casa da sogra, do sogro, não faz mal não, para vocês terem a intimidade de vocês, cuidarem da relação, viverem aquilo que é próprio da vocação de vocês, não é? Viverem as intimidades. Nós vamos falar de tudo isso, viu gente? O padre vai falar disso também, porque isso é da vontade de Deus. É da vontade de Deus. A intimidade do casal ela é importantíssima para a saúde da relação. Isso é cuidar. É cuidar com a presença, é cuidar com o afeto, é cuidar com o carinho. É a mulher se arrumar para o esposo se arrumar para a mulher. É a atenção um com o outro. É a atenção recíproca. Isso é cuidar da família.
é alimentarem juntos a fé, é rezarem juntos. Então, meus irmãos, a família é o projeto mais belo de Deus. Comecei a pregação apresentando que o ápice criador de Deus, o vértice da criação, o ponto culminante da criação é a criação do homem e da mulher, da família, do matrimônio, do casamento. Então é o maior tesouro, é o que nós temos de mais sagrado e por isso nós precisamos cuidar. Cuide de sua esposa. Cuide do seu esposo. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, você mulher, se você não cuidar do seu esposo, às vezes na esquina vai ter um monte de mulher querendo cuidar. Estou mentindo, gente? É verdade. É verdade. Homem, cuide da sua esposa, porque o mesmo vale para você também, tá bom? Vocês ficaram aí rindo, agora é para vocês. O tiro é trocado, viu? Meus irmãos, é preciso estar atento a essas coisas. Porque se não há o cuidado com a família, nas pequenas coisas, não haverá cuidado nas grandes. A atenção nas pequenas coisas, não vai haver atenção nas grandes. Então é preciso amar a nossa família, proteger a nossa família, cuidar dos filhos, saber o que seus filhos estão estudando, o que eles estão ouvindo na escola. Eu achei interessante, teve um dia da formação aqui que nós estávamos, e uma mãe fez a intervenção falando, não é? Das coisas que a filha escutou na escola. Está aqui quem que fez a intervenção? Pois, eu achei aquela intervenção sua muito interessante. A filha foi fazer a pesquisa, não é? E aí ela encontrou os questionamentos com relação à Inquisição, não é? E foi um tema bom aqui da explicação que foi feita aqui na formação. Saiba o que seu filho está estudando. Se interesse, se envolva. Isso custa, isso é difícil. Mas isso é compensador. Isso vai trazer alegria depois, ainda que custe agora. Então, cuidem do maior tesouro que Deus te deu, que é a tua família. Seja grato a Deus pela esposa que Ele te deu, pelo esposo que Ele te deu. Seja grato. Não só, veja os defeitos, veja também tudo que essa pessoa já significou na sua história. Às vezes, há um grande mal na família, é se acostumar um com o outro. Se acostumar, já não vê nada de diferente. Já não vê nada de novo. E então, ali começa, não é? Um relacionamento a esfriar. Aquele relacionamento a morrer, porque deixa de ter esse aspecto do cuidado recíproco. Então Deus, Ele sonhou a família. E o Papa São João Paulo II, na Familiares Consórcios, vai dizer que o caminho da igreja é a família. E aqui ele vai falar, não é? Que a igreja vê na família um reflexo de si. A família é a igreja doméstica. Então, quanto mais entender o matrimônio como esse projeto sagrado de Deus para mim, tanto mais eu vou me despertar para cuidar daquilo que é o meu maior tesouro. Aquilo que é o meu maior tesouro. Então, vai ficar para nós no final dessa reflexão a seguinte pergunta: como eu tenho cuidado da minha família? Como eu tenho vivido o meu papel de esposo, de esposa? Como eu tenho vivido o meu papel de filho, Eu estou aqui nos Estados Unidos, mas meus pais estão lá no Brasil. Eu ligo com frequência. Eu não posso ser uma presença física. Vou ser uma presença virtual, pelo menos, não é? Conversar com eles com frequência. Mostrar que eu estou junto. Mostrar que eu estou presente. Esse retiro deve nos fazer perceber tudo o que é importante e que está à nossa volta e que talvez nós já não percebemos mais. Nós não percebemos mais. Quando os portugueses descobriram o Brasil, não é? Assim diz os relatos dos historiadores, não é? Que eles trocavam, não é? Com os índios, não é? Pepita de ouro por espelhinho, não é? Eles davam o espelhinho para o índio e o índio dava uma pepita grande de ouro para o português. Agora eu posso falar isso aqui, né? Eles não estão aqui para brigar comigo. Por quê? Por que o índio trocava? Ele achava o espelhinho máximo? Porque ele não sabia o valor da pepita de ouro. Se ele soubesse, ele não trocava, não é? Então, às vezes, nós
não percebemos o valor. A pepita de ouro que está ao nosso lado, que está conosco. E a gente tem trocado a pepita de ouro por tantas outras coisas. Às vezes a gente tem trocado a pepita de ouro, a atenção, pelo WhatsApp. Tem trocado a pepita de ouro, o tesouro, o momento que você poderia estar à mesa com sua esposa, está ali na rede social, né? Então você está ali na mesa, mas você está distante. Você já não fala com o seu esposo olhando nos olhos, está olhando o Instagram, está olhando o Facebook, está olhando o WhatsApp se chegou mensagem. Então hoje a mesa ela é composta, não é? Do prato de entrada, do prato principal, dos talheres, e do lado dos talheres está o celular. Compõe a mesa, tem que estar, senão a mesa está descomposta. Não pode ser assim, não é? Às vezes tem roubado coisas preciosas nossas, porque nós estamos perdendo isso. Perdendo a consciência da beleza de ser família, da graça que é ser família. E nada é tão especial para Deus do que a família. A família foi pensada pela Trindade. E a família é nesse mundo o reflexo da Trindade. Quando o marido ama a sua esposa e se entrega a ela, quando a esposa ama o esposo e se entrega a ele, ela, nessa dinâmica do amor, é um reflexo da Trindade, onde o pai se entrega ao filho, o filho ao pai, na dinâmica do amor, na pessoa do amor, que é o próprio Espírito Santo. Então a família é um reflexo claro, perfeito, da Trindade, e por ser sagrada é alvo do mal, Então hoje, nessa primeira reflexão, queria convidar você a refletir como eu tenho vivido o meu contexto familiar, como eu tenho vivido o meu papel de esposo, de esposa, de pai e de mãe, e onde você percebe que o Senhor te chama a fazer diferente. Onde você percebe? Fecha os seus olhos um instante. Quando você pensa agora no seu papel de pai, no seu papel de mãe, de esposo, de esposa, onde você percebe que há uma realidade que precisa ser mudada? Talvez é na relação com a esposa. Mais atenção, mais afeto, mais presença. Talvez é na relação, não é? Você como esposa, eu mesmo digo. Talvez é com os filhos. Talvez tenho me distanciado dos meus filhos, não estou tão próximo. Talvez eu evito corrigir os meus filhos, porque eu tenho medo de perder o amor deles. Onde você precisa prestar mais atenção para cuidar da sua família? Eu queria convidar vocês a ficarem em pé. Nós vamos cantar uma canção. Essa canção ela é um comprometimento. Um comprometimento com Deus e com a minha família. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos um instante. Queria convidar você a prestar atenção nessa letra. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A maior vitória que
que pudemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que pudemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Repita comigo: eu protejo a minha família. Repita comigo: eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Sobe um tom, faz favor. Eu protejo a minha família. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Segura a mão da sua esposa, do seu esposo, fica de frente para ela, de frente para ele. Se você tem filhos também, né? Está aí próximo de você. Se você não tem seus filhos aqui, ou o seu esposo, a sua esposa, feche os seus olhos, abrace o seu coração, abrace a si mesmo. Os casais que estão juntos nesse momento, traga a sua memória. Quantas batalhas vocês já enfrentaram juntos? Desde quando começaram a namorar? Quantos desafios às vezes no namoro? Quantos desafios encontraram também no noivado? Outros talvez grandes desafios vivenciaram nos primeiros anos de casamento. Ou talvez hoje você se encontra com situações tão difíceis. Não se esqueça, Deus está contigo. Deus quer famílias santas. Deus quer a família, porque a família é um reflexo da sua presença santa neste mundo. Então aperta forte a mão da sua esposa, do seu esposo. Se quiser abraçá-lo, abraçá-la. E diga para ele, para ela: eu conto com você, eu preciso de você. Diga para sua esposa, para o seu esposo: eu preciso de você. Você é a minha família. Você é a minha maior riqueza. Você é o meu apoio. Diga para a mulher: você é o meu socorro, a minha ajuda, como diz as Escrituras. A mulher pode dizer ao marido: você é o meu protetor, guardião. Eu conto com você. Eu preciso de você. E nós vamos cantar esse refrão novamente, pedindo ao Senhor que Ele venha nesta manhã abençoar as nossas famílias. Quantas famílias que aqui estão, mesmo os que não se encontram aqui, vamos pedir ao Senhor que nessa manhã alcance a todos nós com a sua bênção, com a sua graça, iluminando as nossas famílias, derramando sobre nós a graça necessária para seguir adiante, diante de tantas situações, que Ele mesmo se levante em favor da nossa família. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que pudemos conquistar, ser família do céu aqui na terra. Cante: eu protejo a minha família. Vamos cantar juntos. Eu protejo. Força! Eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar, ser família do céu aqui na terra.
Só vocês, eu protejo. Eu protejo a minha. Eu rezo por ela. A maior vitória podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo. Força! Eu rezo por ela. Rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família no céu. Abraçada aí com a sua esposa, com o seu esposo. Se você tem filhos, nesse momento, traga os seus filhos à presença de Deus. Traga os seus filhos à presença de Deus. Talvez estejam longe. Peça ao Senhor nesse momento: Senhor, visita o meu filho, a minha filha. Senhor, abençoa o meu filho. Vocês não sabem o poder dessa oração agora. O poder da oração de um pai e de uma mãe. Poder para abençoar. Reze nesse momento, entrega ao Senhor, diga: Senhor, alcança nesse momento meu filho, minha filha. Abençoa a nossa família, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos da sua graça, da sua força. Ajuda-nos a vencer os obstáculos, as cruzes, as dificuldades. Abençoa a nossa família. Que nesse dia, Senhor, eu seja profundamente marcado pela tua bênção, pela tua graça. Que esse retiro, Senhor, traga uma renovação do amor na minha casa, na minha família. Se você tem filhos no alcoolismo, nas drogas, se você tem vivido uma dificuldade no casamento, apresenta ao Senhor agora. Entregue ao Senhor nesse momento de oração, nesse dia em que o céu se abre para jorrar toda sorte de graças e bênçãos para nós. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo, vamos cantar juntos. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Para encerrar, eu protejo Força! a minha família. Só vocês. Eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu. Mais uma vez, só vocês. Eu protejo. Só as vozes. Eu protejo. Força! Eu rezo por ela. Só as vozes. A maior vitória é ser família do céu aqui na terra. Só vocês, eu protejo. Eu protejo. Eu rezo por ela. Eu rezo por ela. A vitória que podemos conquistar é ser família. Com os instrumentos, vamos cantar, recebendo essa bênção de Deus para as nossas famílias, as nossas casas. Eu protejo minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém? Aperta a mão aí da sua bênção de novo. A sua bênção é sua esposa, seu esposo. E diga: louvado seja Deus por ter colocado você no meu caminho. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor.